Um homem que foi arrancado das trevas para a luz, assim como todo aquele que foi regenerado, aquele que foi nascido de novo, aquele que tem o Espírito Santo habitando por misericórdia dentro de si, das trevas para a luz. Vamos ao texto, irmãos. Marcos 5, a partir do verso 1. Jesus e os discípulos chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo um homem possuído de espírito imundo veio dos túmulos ao encontro de Jesus. Esse homem vivia nos túmulos e ninguém podia prendê-lo, nem mesmo com correntes, porque, tendo sido muitas vezes preso com correntes e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e as correntes foram despedaçadas, e ninguém conseguia dominá-lo. Andava sempre de noite e de dia, gritando por entre os túmulos e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e prostrou-se diante dele, gritando em alta voz: o que você quer comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Por Deus, peço-lhe que não me atormente. Ele disse isto porque Jesus tinha dito a ele: espírito imundo, saia desse homem. Então Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Ele respondeu: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Verso 10. E pediu-lhe com insistência que não os mandasse para fora do país. Ora, uma grande manada de porcos estava pastando ali por perto, e os espíritos imundos pediram a Jesus: mande-nos para os porcos, para que entremos nele. E Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os que tratavam dos porcos fugiram e foram anunciá-los na cidade e pelos campos. Então o povo saiu para ver o que tinha acontecido. Aproximando-se de Jesus, viram um endemoniado, o que antes estava dominado pela legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que tinha acontecido ao endemoniado, e também falaram a respeito dos porcos, e começaram a pedir com insistência que Jesus se retirasse da terra deles. Quando Jesus estava entrando no barco, aquele que antes estava possuído pelos demônios pediu com insistência que Jesus o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não o permitiu. Ao contrário, ordenou-lhe: vá para a sua casa, para os seus parentes, e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você, e como teve compaixão de você. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe tinha feito, e todos se admiravam. Amém. Podemos assentar, irmãos. Como eu disse, um texto, realmente, um cristão lê esse texto, irmãos, ele lembra de si. Ele vai lembrar que um dia andou em trevas, mas de forma poderosa e estupenda, através de Cristo Jesus, ele foi liberto. E é um tema que realmente algumas pessoas, irmãos, até não acreditam. Mas eu quero começar fazendo algumas indagações. Por favor, considere essas indagações. Você acredita em possessão demoníaca?
Você acredita em opressão maligna? Você crê que demônios trabalham, atuam na vida dos homens? Você crê, irmão? Você crê, irmã? O escritor inglês C.S. Lewis, em seu livro Cartas de um Diabo a seu Aprendiz, em julho de 1941, no auge da Segunda Guerra Mundial, Trevas, escreveu: nossa raça pode cair em dois erros igualmente graves, mas diametralmente opostos quanto aos demônios. O primeiro é não acreditar na existência deles. O outro é acreditar que eles existem e sentir um interesse excessivo e doentio por eles. Os demônios ficam igualmente satisfeitos com ambos os erros e saúdam um materialista ou um bruxo com o mesmo prazer ou da mesma forma. Parece uma incoerência e não fazia sentido tal pergunta ao ser dirigida a cristãos. Mas, irmãos, tem uns 15 anos aproximadamente, eu tenho um irmão de consideração, um pastor, e ele estava num seminário um tempo atrás, e ali o professor fez essa pergunta dirigida para cristãos, para futuros pastores, para futuros evangelistas, missionários, para futuros presbíteros, diáconos, professores de escola bíblica. Irmãos, tudo bem que estava numa escola, mas não era uma escola de ateus, de céticos, não era uma associação de ateus agnósticos, um seminário cristão. E não se assusta, e meu primo falou que 50% dos alunos não criam em possessão maligna, não criam em possessão demoníaca. Irmãos, isso é um fato. Os materialistas atribuem os sintomas apenas a alguma perturbação mental. Obviamente que existem as doenças de ordem mental, de natureza mental, obviamente. Mas a Bíblia é clara. Eu, como cristão, como vou falar que não existe isso? Se o próprio Jesus está nos demonstrando em Marcos capítulo 5, acabamos de ler o texto. Seria uma incoerência eu professar minha fé em Cristo e dizer que isso é algo apenas de doença mental, nada de origem espiritual, de viés espiritual. Citei alguns exemplos aqui. Em Mateus capítulo 9, Jesus se depara com o mudo endemoniado. Em Mateus capítulo 12, o cego e mudo endemoniado diante de Jesus. Em Mateus capítulo 15, uma mulher roga a Jesus por sua filha, e esta estava horrivelmente endemoniada. Em Mateus 17, um homem roga a Jesus por seu filho, que estava endemoniado. Em Marcos 1, 23, um homem na sinagoga possuída de espírito imundo. Em Lucas 8,2, Maria Madalena era possuída por 7 espíritos imundos. Uma mulher possuída por 7 espíritos malignos, demônios. Em Atos 5,16, as cidades vizinhas de Jerusalém levavam aos apóstolos pessoas doentes e atormentadas por espíritos imundos, e todos eram curados. Obviamente, isso aqui logo após a descida ou o derramamento do Espírito Santo, os apóstolos cheios do Espírito Santo, fazendo a obra com diligência, fazendo a obra com decência, com ordem, proclamando o Evangelho e resgatando homens que estavam em trevas, mulheres que estavam em trevas, para a luz, pregando Jesus Cristo. O que são demônios? São seres sobrenaturais e subservientes a Satã. Eles, como Satã, já foram anjos, uniram-se a Satã em sua rebelião, e com ele foram expulsos do céu. Quando são mencionados na Escritura, o foco primário é sobre a possessão demoníaca de seres humanos. Fonte: Bíblia de Estudo da Fé Reformada. A seriedade do assunto: se levarmos a Bíblia a sério, temos que levar também os demônios a sério.
Não pode haver uma teologia bíblica sem uma demonologia correspondente. Fonte: Bíblia de Estudo da Fé Reformada, página 299. Irmãos, o texto que nós lemos, o escritor, o evangelista Marcos, nos apresenta algo tremendo. Um homem, como pode um homem, irmãos, ser todo possuído por uma legião de demônios? O texto que nós lemos fala que Jesus, ao desembarcar com seus discípulos naquela província, aquela cidade chamada Gadara, logo que Jesus desembarca, vai ao seu encontro uma figura completamente diferente. Irmãos, o estado daquele homem era algo terrível. E se aquela legião que ele falou está se referindo a uma legião romana, do exército romano, são 6.000 soldados. Não tenho certeza se realmente eram 6.000 demônios dentro de uma pessoa, mas com certeza eram muitos dentro de apenas uma pessoa. Aquele homem tinha uma força sobrenatural, a ponto de quebrar correntes, despedaçar algemas, ferrolhos. Era algo terrível. Ao desembarcar, no verso 2, ao desembarcar, logo um homem possuído por espírito imundo veio dos túmulos ao encontro de Jesus. Esse homem não estava apenas no cemitério, pois é possível alguém viver no cemitério, mas longe dos sepulcros, longe dos túmulos. Você já deve ter ouvido falar de algumas pessoas que têm um costume nada legal, né? De ficar nos cemitérios, da meia-noite, passar madrugada no cemitério. Esse homem, irmãos, ele não apenas ficava no cemitério, ele ficava nos túmulos, nos sepulcros, nas sepulturas, lugar de restos mortais, lugar de podridão, de bichos, lugar de imundície. Aliás, a imundície é propício de espíritos imundos. Vivia nos túmulos. Esse homem estava dominado, maniatado, acorrentado e possuído por uma legião de demônios. A sua mente estava totalmente dominada pelo maligno. Ele não tinha domínio de si mesmo. Ele estava numa prisão espiritual terrível. Ele era impelido pelos demônios para o deserto. Vivia nos túmulos, em lugares imundos, de podridão. Irmãos, aonde tem imundície, tem ação maligna. Aonde tem podridão, não tenha sombra de dúvida, irmão. Isso não é pior do homem. Tem ação maligna, tem ação demoníaca. Esse dia chegou para o conhecimento. No início do ano, a Polícia Federal denunciou desembargadores. Irmãos, nós estamos falando de algo muito sério. Pode pesquisar depois. Desembargadores numa imundície, numa podridão, vendendo sentenças. Foram acusados pela Polícia Federal de estar vendendo sentenças. Irmãos, há uma podridão no Congresso Nacional, há uma podridão nos órgãos públicos, há uma podridão não apenas nos órgãos públicos, mas nos órgãos privados. Há uma podridão no homem sem Deus, há uma podridão no homem que odeia Deus, que não quer nada com Deus, que vira as suas costas para Deus. E esses homens estão ocupando lugares altos na sociedade, nos órgãos públicos. O homem que está em trevas. Irmãos, surge uma questão. Olha o que nós lemos. Ao desembarcar,
Logo o homem possuído por espírito imundo veio dos túmulos ao encontro de Jesus. Surge uma questão: como que esse homem, que estava dominado pelas trevas, iria ao encontro de Jesus, que é a própria luz? Jesus falou: eu sou a luz do mundo. Como, irmãos? Como que o homem que estava em processo, 6.000 demônios, muitos demônios, como aquele homem que estava com a sua mente dominada, um homem que estava preso por correntes espirituais malignas, terríveis, como que esse homem ia se deslocar até Jesus, que é a luz? Como isso é possível? Como que os demônios, que são trevas, densas trevas, iriam justamente ao encontro daquele que para nós é libertador? Outrora estávamos em trevas. Hoje, pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho de amor. Aleluia! Irmãos, como é que você percebe isso? Como é que você vive no seu dia a dia? Como é que você se comporta ao entender e crer nessa verdade bíblica? Você foi liberto. Se realmente você nasceu de novo. Se realmente você foi regenerado. Se realmente o seu coração foi transformado pelo poder da palavra, pelo poder do Evangelho. Essa palavra que é como fogo, que é como um martelo que esmiuça a penha. Você foi transformado? Você tem dado bom testemunho? Na sua casa, você e na sua família? Bom testemunho que você foi transformado? E lá no seu trabalho? E lá na sua escola? Você foi liberto, irmão? Você foi transformado, irmão? Irmã? Deixa eu voltar aqui para a indagação. Como isso é possível? Como que os demônios que são trevas? Como? Dessas trevas, como que esses demônios iriam justamente ao encontro daquele que para os demônios é um atormentador? Pode conferir no verso 7. Enquanto que Jesus para nós é libertador. Algemas foram quebradas, correntes despedaçadas, tudo se desfez em ação maligna da nossa vida, pelo poder do Senhor Jesus. Como isso é possível, irmão? Como? Penso e creio que foi o próprio Deus. Cantamos aqui sobre a sua supremacia. Um dos atributos exclusivos de Deus é a sua supremacia. Se Deus não for supremo, Deus não é Deus. Se Deus não for soberano, Deus não é Deus. Ele é supremo sobre tudo, sobre todos. Ele é supremo sobre potestades, sobre principados. Ele é supremo sobre homens poderosos, sobre governos. Ele é supremo. A sua supremacia sobre tudo e sobre todos, inclusive sobre demônios, sobre espíritos imundos. O próprio Deus que agiu segundo o propósito de sua vontade, Efésios 1:11. Sim, o próprio Deus Trino foi quem impeliu o homem e os demônios à presença majestosa do Senhor Jesus. Enquanto aqueles demônios impeliam aquele homem para o deserto, Deus, em sua supremacia, impele aquele homem, aqueles demônios, à presença gloriosa e majestosa do Senhor Jesus.
Ele é a luz do mundo. Você consegue olhar para o sol? A hora de novo, ninguém consegue olhar para o sol. Ele criou o sol. O nosso Deus criou o sol. Ou seja, a sua luz sobrepõe a luz do sol ao meio-dia. O que aconteceu com o Saulo de Tarso no caminho de Damasco, naquela conversão maravilhosa. A soberania de Deus e sua supremacia em ação para libertar e salvar um homem que estava algemado pelo maligno. Essa trama toda foi capricho do destino, mera obra do acaso? Foi o próprio Deus trabalhando em prol de um infeliz e miserável pecador. Porque Deus impeliu o homem para Jesus? Tudo tem um propósito. Sabe esse negócio de obra do acaso? Tem uma música do Titãs, eu sei que muitos gostam de Titãs, eu não gosto. Mas uma música não dá para cantar. O acaso vai me proteger. O acaso não vai me proteger de nada. Quem me protege, quem me guarda é o Senhor. Ele é teu guardador, Ele é quem te guarda do mal. É o Senhor Jesus. Para que Deus impeliu o homem para Jesus? Para libertação e salvação. Agora, para que Deus impeliu os demônios para Jesus? Nós estamos falando de uma legião de demônios. Um homem possesso, com milhares de demônios, teve que ir até a luz, teve que ser ofuscado pela luz divina, chamado Jesus. Para que Deus fez isso? Para expô-los ao vitupério, à vergonha, ao desprezo. Ali aqueles principados e potestades foram despojados. E para demonstrar aos ímpios e crentes que Jesus é poderoso, que Jesus é supremo, que Jesus é soberano. E na cruz, Jesus triunfou de forma cabal sobre as trevas. Colossenses 2,15. Expondo-os à vergonha, expondo ao desprezo, expondo ao vitupério. Um espetáculo público. O Pai, irmãos, o Deus Trino, em que nós servimos, em que nós amamos, simplesmente porque Ele nos amou primeiro. Claro, porque se dependesse de nós, continuaríamos em trevas, abraçando as trevas, com todo o nosso deleite em pecado em trevas. Ah, que doce amor que Ele teve por nós, que Ele tem por nós, de nos arrancar das trevas e nos transportar para a luz, para o reino do seu Filho Jesus Cristo. João 6,37. Ó, que segurança gloriosa! Todo aquele, palavra daquele que não pode mentir, Tito capítulo 1. Jesus não pode mentir, é impossível que Ele minta. Olha a palavra do nosso Deus. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. João 6,44. Ó, que promessa gloriosa! Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não me trouxer. E eu, Jesus, aquele que venceu a morte, aquele que deixou o túmulo vazio no terceiro dia, aqueles policiais que estavam lá de plantão lá na guarda, ficaram em estado de choque, trêmulos, e me enviou, não o trouxer. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Não foi você simplesmente pela tua vontade. Ah, deu na minha cabeça, de uma hora para outra eu resolvi ir. É mesmo? É? Tá bom. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia.
João 6,44. Irmãos, eu confesso que isso aqui aqui, não fiquei muito tempo não, mas parece que não estava suando. E glória a Deus por isso. Meu socorro vem do Senhor. O nosso socorro vem do Senhor. Quando eu recebi esse convite, eu confesso que eu estou passando por umas provas, umas tentações, provocações do inferno. Mas eu vou aceitar assim. Eu sei que é para a glória do Senhor. Eu sei que toda glória pertence a Ele. Aliás, tempo atrás, uns 15 anos, um presbítero me convidou para pregar numa igreja onde ele pastoreava, lá em Queimados. Uma vez antes de trabalhar, eu passava numa retista que ele trabalhava, eu chegava lá, reunia, eu chamava os irmãos, vamos fazer oração aqui, vamos orar. Estava indo no trabalho, aí os irmãos largavam tudo e oravam. O pessoal não gosta de oração, não? Amém. Todo dia fazia isso. Um belo dia, você, Moisés, fala, Moisés. Mas não. Olha só. Você pode pregar na nossa igreja lá, quinta-feira? Eu falei, ai meu Deus do céu. Falei com ele, irmão, eu não sei pregar. Sabe quem falou comigo? É desses que Deus usa. É justamente esse que Deus usa. Aí tive que ir para a glória do Senhor. Para a glória do Senhor. Ele está aqui. Nosso Espírito nos dá ousadia, nos dá coragem. Não podemos ficar com medo. Verso 3, meus irmãos. Verso 3. O homem vivia nos túmulos e ninguém podia prendê-lo. Verso 4. Porque tendo sido muitas vezes preso com correntes e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e as correntes foram despedaçadas, e ninguém conseguia dominá-lo. Ninguém podia prendê-lo, ninguém podia dominá-lo. Ninguém, nenhum homem, nenhuma mulher foi capaz de ajudar aquele homem. Ninguém sabia o que fazer. A polícia tentou prendê-lo com algemas, mas foi frustração, pois o homem possesso quebrava tudo. Nenhuma instituição, organização voltada para o bem do homem, a sabedoria dos gregos, ou as crendices e religiões da região de Decápolis, a família, parentes, amigos, não conseguiram resolver o problema do homem. Ninguém. Aqui no Nova Sul, um tempo atrás, nas paredes, era escrito muito feio escrito. Tipo uma pichação, era coisa feia, mas era uma verdade. Só Jesus expulsa demônios. Quem já viu isso aqui nessa época? Escrito aí. Só Jesus liberta o homem do demônio. Só Jesus. Ninguém, irmãos. Que tristeza era para aquele homem, para aquela família, para aquela parentela, os seus amigos. Toda a tentativa, todas frustradas. Ninguém podia fazer alguma coisa que realmente pudesse dar uma solução para aquele homem que estava em trevas. O problema dele era de ordem espiritual. Então não adianta agir de forma que não seja espiritual. Se o problema é espiritual, nós temos que agir de forma espiritual. E para isso, irmãos, nós temos que ter discernimento. Nós temos que ter entendimento. E esse discernimento, entendimento vai vir como? Claro que é um dom de Deus, mas você examinando as Escrituras. E quando você examina as Escrituras, no poder do Espírito Santo, você que tem o Espírito Santo, Deus vai te dando algumas coisas ao teu redor, você vai tendo percepção espiritual.
uma certa ocasião, eu estava indo para um presídio, fazer missões no presídio. O outro não era nem presídio, porque era para menor de idade, né? Aqui em Belfor Roxo, chamado Caio da Escada. Eu me lembro que eu saí de casa, peguei uma rua, e logo quando eu passei, eu vi um jovem chamado Rodrigo, que era morador, lá de Governador Soares, Gabriel, Rodrigo, apenas 007. Rodrigo, ele não tinha suas faculdades mentais muito legal, falava um pouco enrolado, mas quando eu passei pela rua, eu me deparo com o Rodrigo, uma mulher negra, caída, que aquela mulher era conhecida, ela estava semi-nua, muito agressiva e possuída. As pessoas corriam daquela mulher, corriam. Ela era agressiva. Então o rapaz me falou que ela atacava pedra nas pessoas e nos carros. Ao ver aquela cena, eu vi o Rodrigo e aquela mulher. Irmãos, eu parei o carro. Eu desci do carro e vi o que está acontecendo. Olha, Rodrigo, o que está acontecendo? Você, vamos orar com ela, vamos orar. Meu Deus, peraí. O Rodrigo, em que a sociedade fala que está com problemas mentais. O Rodrigo parou a vida dele e pediu ajuda em oração para aquela mulher. Eu falei, vamos orar assim. E começamos a orar, aquela mulher muito agressiva começou a xingar palavrões terríveis. Ela não abriu o coração com ela e foi embora. Eu não sei se os irmãos já tiveram algumas experiências dessa natureza. Pode acontecer. E se Deus permitir que aconteça, o que você vai fazer? O que vai ser a sua reação? Você vai procurar ela para ligar para o pastor? Para o presbítero? Para o diácono? Pedindo ajuda? Irmãos, tem situações, não corra da responsabilidade que Deus está colocando pertinho de você, nas suas mãos. É você mesmo. Você é discípulo, você nasceu de novo, você tem o Espírito Santo de Deus, você pode clamar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ninguém pode ajudar aquele homem. Eles estavam, não sabiam, irmãos, o que nós sabemos hoje. Eles não tinham o que nós temos hoje, nós temos a Bíblia. E nós temos entendimento, discernimento, e sabemos que as armas que nós devemos utilizar contra o combate espiritual não são carnais. Olha o que Paulo escreveu em 2 Coríntios capítulo 10, verso 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Olha o que ele escreveu em Efésios 6, porque não temos que lutar contra a carne, o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes dessas trevas deste século, com as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. O Senhor Jesus deixou à disposição para nós armas espirituais. Você tem andado com uma espada desembanhada? Você está pensando que esse mundo é um parque de diversões? Você sabia que quando o crente realmente nasce de novo, ele ganha de presente essas armas? De Efésios 6? Ou será que você ignora que o João falou nessa epístola, que o mundo jaz do maligno? O mundo jaz do maligno. Você tem usado essas armas espirituais, irmãos? Você tem usado esse capacete? Toda a armadura? Você tem usado o escudo da fé diante de tantos dardos inflamados do inferno em nossa direção? Diante de tantas situações que vêm até com pessoas ao nosso redor, ao nosso derredor, falando coisas que vêm nos desanimar, nos entristecer?
Algumas missões de Jesus. Jesus, quando veio a essa terra, o Verbo de Deus encarnado, ele tinha algumas missões. Uma delas eu tenho certeza: busca e salvamento. Quem já viu o bombeiro aí? Bombeiro militar? Busca e salvamento. Quando tem algumas pessoas perdidas e tal. Olha só o que diz em Lucas 19: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Essa é uma das missões de Jesus. Outra está em Isaías 61, que é uma promessa que se cumpre em Lucas capítulo 4, com o próprio Senhor Jesus. Ele afirma isso: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, e enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Em João 3,8, primeira carta: aquele que pratica o pecado procede do diabo, aquele que vive na prática deliberada do pecado, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus. Para quê? Para destruir as obras do diabo. Você nasceu de novo? Você foi regenerado? Você passou por essa experiência maravilhosa do novo nascimento? Nasceste de novo? Não tema o inferno, irmãos. Não tema o diabo. Não tema demônios, legiões. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Irmãos, analisando esse texto, eu percebi que algumas coisas inusitadas aconteceram. Por exemplo, as petições que fizeram a Jesus. Acompanhe comigo no verso 7. As petições dos demônios. Os demônios pediram a Jesus. Verso 7. Olha só o que os demônios pediram: por Deus, peço-lhe que não me atormentes. Como falei, para nós Jesus é Salvador, mas para os demônios, atormentador. Verso 10. E pediu-lhe com insistência. Ele estava rogando ao Senhor que não os mandasse para fora do país. Verso 12. Mais uma petição dos demônios: mande-nos para os porcos, para que entremos neles. Irmãos, por que isso aconteceu? O que é que fica claro nisso? Sabemos que o maligno tem poder. Paulo escreveu aos Coríntios, segundo os capítulo 2, verso 11: não ignoreis os seus ardis. Não ignoreis as suas artimanhas, os seus estratégias. Sabemos que o maligno tem poder. Basta olhar para o mundo ao redor e ver as trevas, densas trevas. Aliás, uma pausa aqui. Vocês viram o que está acontecendo com Israel, Iraque e Irã? Quem viu? Vocês viram o que está acontecendo? Viram? Com a Rússia e a Ucrânia? Irmãos, é algo assustador. Vocês viram o que está acontecendo aqui no Irã? É algo assustador. Mas a Bíblia nos ensina que esse poder é limitado, é restrito. Quem é de Deus, o maligno não toca. Quem é de Deus, o maligno não toca. Olha o caso de Jó. Satã teve que ir até Deus e pedir autorização para tocar em Jó. Olha para Simão Pedro. Satã teve que ir até o Senhor Jesus
pediu autorização para cirandar Simão Pedro. Atribui essa frase a Martim Lutero. Satanás é como um cachorro na coleira de Deus. Nos leva a uma reflexão profunda sobre a natureza do mal e o poder de Deus. A analogia do cão na coleira ilustra que Satanás, apesar de poderoso, é um ser limitado. Ele só pode ir até onde Deus permite. 1 João 5,18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Mas aquele que nasceu de Deus, você nasceu de Deus? Você nasceu do alto? Você tem o Espírito Santo de Deus? Você está andando em novidade de vida? Aquele que nasceu de Deus, Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Mas surge uma indagação. Por que tocou em Jó? E tocou no nosso amado irmão Simão Pedro? Por permissão de Deus? Foi o seu propósito na vida deles? Sofreram? Sim. Pereceram? Sim. Olha para Jó. O que você acha que é cirandar? Nosso irmão Pedro é cirandar. Mas, irmãos, essa permissão, primeiro, foi para a glória de Deus. Segundo, aqueles homens saíram dessa provação, dessas tentações, desses ataques, com muito mais amor, mais crente, com a fé mais robusta. Jó 42, após passar por essas coisas todas, antes eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te vi com meus próprios olhos. Retiro tudo que disse e me sinto arrependido no pó e nas cinzas. Antes de passar por essas provações severas, por essas tribulações terríveis, só te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te vejo, de contigo caminhar, de contigo andar. No final disso tudo, resultou em arrependimento e intimidade com Deus. Aleluia! Intimidade com Deus. Verso 37, irmãos. Uma outra petição, agora já do povo daquela região. Todo o povo da região dos Gadarenos suplicou que Jesus fosse embora, pois ficaram muito assustados. Então, ele voltou o barco e partiu. Marcos 5,17, e no texto paralelo de Lucas 8,37. Irmãos, obviamente aquele povo perdeu o pai pelo privilégio, a presença do Senhor Jesus. Também não podemos sair apressados em condenar esse povo, que estava em trevas, e diante do que viram, ficaram espantados, assustados. Os discípulos também ficaram muito assustados no capítulo 4, quando Jesus acalma a tempestade e acalma o mar revolto. Por que não podemos apressadamente condená-los? Nem Jesus fez isso. Nem Jesus fez isso. Irmãos, esse espanto aconteceu com Pedro. Você se lembra lá no início do ministério de Simão Pedro? Ele fala que a Bíblia fala em Lucas 5 que eles passaram a noite toda pescando. Noite toda. Pegaram nada. A pescaria foi frustrada. De manhãzinha estavam lavando a rede e veio o Senhor Jesus. Uma multidão seguindo, querendo ouvir. Jesus ali fala
as boas novas, conta algumas parábolas, e ao findar, Jesus chama Pedro: Pedro, pode ir lá, lança a rede. Senhor, nós passamos a noite toda pescando, não pescamos nada. Senhor, eu sei que o Senhor prega muito bem, o Senhor falou as verdades, eu estou bem impactado, mas de pescaria, entendo eu, irmão. Pedro poderia ter falado isso, ele era pescador, era profissão. Mas o que Pedro disse? Sobre a tua palavra lançarei a gente. O texto nos diz que era tanto peixe, irmãos, cardume de peixe. Eu até acredito que quando Jesus falava, aquelas palavras que saíram da boca do Senhor Jesus, a sua criação, os peixes, os cardumes vieram dos oceanos, a pertinho do seu Criador, para ouvir. Pedro lançou a rede, trouxe peixe. Era peixe que não acabava mais. O texto diz que Pedro ficou assustado, ficou espantado com aquela situação sobrenatural, irmãos. E ele fez uma oração sincera, porém não bíblica, e que não foi aceita. Ele falou: Senhor, afasta-te de mim, que sou pecador. Ele ficou assustado. Ao passo que Jesus responde: eu falei de você, pescadores de almas, de homens, um missionário, um evangelista. Esses homens também ficaram assustados. Não devemos apressadamente condená-los, não podemos fazer isso. Isso também aconteceu, irmãos. Nós também ficamos assustados, espantados com algumas coisas que acontecem na nossa vida. Mas o Senhor Jesus nos abraçou e com o seu amor, Jeremias fala, corda de amor, nos laçou. Hoje nós temos o Espírito Santo, por misericórdia, ele habita em nós, graça sobre graça, na vida do cristão que foi regenerado. Não devemos mais ficar espantados com nada, irmãos. É claro que nós ficamos assustados com algumas coisas, mas não deveríamos. Coragem, igreja. Coragem, irmãos. Coragem, irmãs. Ousadia. Realmente eles. A petição do liberta. Agora vamos para a terceira petição, irmãos, que é agora com aquele que foi o ex-endemoniado. Escuta algumas coisas assim, a pessoa está na igreja e é um ex. Ex isso, ex aquilo outro, adulterou, ex-adúltero, estava na prostituição, ex-prostituta, estava na bandidagem, ex-bandido, ex-traficante, agora está na igreja. Irmãos, que crítica maligna. É mesmo? Graças a Deus que ele é um ex. Graças a Deus que ela é uma ex. Mas agora foi lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Hoje está com o nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Foi dado vida eterna para eles, para nós. Claro que nós nos gloriamos com aqueles testemunhos. Eu era, você vê a pessoa com aquela alegria que era. Acabou, graças a Deus. Eu era, não sou mais. Vamos à petição do liberto, meus irmãos. No Marcos 5, verso 18 ao 20, quando Jesus estava entrando no barco, aquele que antes estava possuído pelos demônios pediu com insistência que Jesus o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não o permitiu. Ao contrário, ordenou-lhe: vá para a sua casa, para os seus parentes e conte-lhes tudo que o Senhor fez por você e como teve compaixão de você. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe tinha feito, e todos se admiravam. Observe o sentimento e o desejo desse homem. Ele queria andar com Jesus, e onde Jesus estivesse, ele queria estar juntinho com Jesus. Ele compreendeu que a presença de Jesus era algo inexplicável, inigualável e maravilhoso. Era o deleite daquele homem.
Ele entendeu perfeitamente que não havia na terra algo tão prazeroso, algo mais prazeroso do que desfrutar da presença do Senhor Jesus. Ele foi arrancado das trevas para a luz, mente sã, alma curada, liberta e salvo por Cristo Jesus e para a sua glória. Mas observe com atenção, irmãos. Ele recebeu um não do Senhor Jesus. E foi um pedido abençoado. Mas recebeu um não. Você já ouviu um não do seu Senhor? Aquilo que tanto você almeja, aquilo que tanto você deseja, sabe? É o meu sonho. Você já ouviu um não do Senhor? Não nos é dito que esse homem ficou triste, murmurando, ponderando, reclamando. Não nos é dito. A gente murmura com o não de Deus. Qual seria a sua reação ao ouvir o não de Deus? Irmãos, homens de Deus receberam não. Se lembra do apóstolo Paulo? Na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12, ele fala que foi arrebatado ao terceiro céu, viu coisas tremendas. Mas para que ele não ficasse soberbo, vaidoso, orgulhoso, foi-lhe dado um espinho na carne. E a Bíblia, no texto, fala que por 3 vezes ele roubou o Senhor, para que ele tirasse aquele espinho. E o Senhor deu um não bem grande para ele. E falou com ele: Paulo, a minha graça te basta. Paulo, a minha graça é suficiente. Qual seria a sua reação ao ouvir o não de Deus? Olhe para Jesus no jardim da aflição. Quantas vezes ele orou ao Pai? Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Olhe para a oração do profeta Abacuque 3, verso 17. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco, e nos currais não haja mais gado, mesmo assim, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Mesmo assim, mas está faltando isso, está faltando aquilo, as portas não estão abrindo aqui, as portas se fecharam aqui. Mesmo assim, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Ah, Jesus, obrigado, Senhor. O nosso irmão que foi liberto, ele simplesmente obedeceu ao seu Senhor e levou a luz para aqueles que estavam em trevas. Você se lembra o que aconteceu? Após o não, Jesus fala com ele: vá para os seus, vá para os seus familiares, anuncie, proclame. E ele foi para Decápolis, complexo de 10 cidades ao leste do Jordão. 10 cidades, proclamando que Jesus liberta. 10 cidades, proclamando que Jesus salva. Proclamando que Jesus cura. Proclamando que Jesus quebra grilhões, correntes,
por Picos, por Damasco, por Rafana, por Canata, por Dion, Gadara, Citópolis, Pela, Gerasa e Filadélfia. As pessoas conheceram Jesus por intermédio de um ex-processo, das trevas para a luz. Então ele foi, proclamou, e nós? Você, eu, e nós? Ele foi, proclamou, 10 cidades. Temos proclamado tudo que o Senhor Jesus fez, está fazendo e vai fazer em nossas vidas? Temos ido aos nossos familiares, parentes, amigos, na escola, no trabalho, nas ruas, e falar das boas novas de salvação que há em Cristo Jesus, nosso Senhor? Podemos falar que fomos justificados, perdoados, inocentados, reconciliados com Deus, quando vivíamos alienados, quando vivíamos inimigos de Deus? Podemos proclamar como Jesus a Nicodemos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Podemos proclamar como Pedro, após o Pentecoste, cheio do Espírito Santo, e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Podemos proclamar como Paulo a Timóteo, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus homem, que deu a si mesmo em resgate por todos, testemunho que se deve dar em tempos oportunos. Podemos proclamar como Paulo aos Colossenses: Ele, o Pai, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Colossenses 1,13. Podemos proclamar como Pedro, e agora vai bem para nós. Não tem sombra de dúvida, graças a Deus, que Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, nação santa, povo escolhido por Deus. Podemos proclamar tal como Pedro: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Deus seja magnificado eternamente, irmãos. Não somos qualquer povo, não. Para que isso? Por que nós somos? Ou para que nós somos? Para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Das trevas para a luz. Antes, eu e você, vocês nem eram povo, mas agora, Marcelo, Andréia, Mancebo de Nilópolis, mas agora são o povo de Deus, igreja amada, santificada, um dia serás glorificada, mas agora são povo de Deus. Antes não tinham alcançado a misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. 1 Pedro 2, 9 e 10. Antes nem povo éramos,
alienados do Deus vivo. Agora, irmãos, cheios do Espírito Santo, andando em novidade divina, exalando o bom perfume de Cristo, indo em todos os lugares. Eu não queria estar onde eu estou, mas o Senhor me colocou lá e até hoje tem me sustentado para que glória do seu santo nome. Quem sabe você também não queria estar onde você está, mas Deus te colocou lá e tem te sustentado. Proclame, com ousadia, com coragem, obviamente, irmãos, com decência e ordem, que Jesus liberta, que Jesus cura, que Jesus salva. Nossa, só você falar, olhe para mim, olhe o que Jesus fez por mim. E você pega a má notícia, que ele é pecador, se continuar assim vai dar ruim. E você pega as boas novas de salvação, que é em Cristo Jesus. Não esqueça de falar, não foi mérito seu, não foi mérito nenhum seu. Misericórdia, graça sobre graça, maravilhosa graça, estupenda graça. Deus seja magnificado, hoje e sempre, através da minha vida e da sua vida, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Nosso Deus, nosso Pai bondoso, Deus glorioso, tributamos louvores a Ti nessa manhã, Senhor. Que privilégio que o Senhor nos concede. Muito obrigado, Senhor, o Senhor nos libertar das trevas para a luz. Muito obrigado, Senhor. O Senhor Jesus nos oferecer tão grande salvação. Muito obrigado, Senhor Jesus, pelo Teu Espírito Santo. Muito obrigado, Senhor Jesus, pelo Teu amor que nos constrange. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Espírito Santo de Deus. Muito obrigado.